No vídeo de hoje, eu vou trazer todos os jogos que eu zerei no ano de 2024. E ao chegar nos 18 que faltam, eu irei ranquear, trazendo a minha lista do melhor de 2024. Esse vídeo é inspirado em canais absurdos no qual eu acompanho aqui no YouTube. E leve esses games com uma super indicação de jogos para esse ano de 2025. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Um dos primeiros jogos que eu zerei na infância. Bateu a nostalgia e por que não zerar novamente? Bem rápido de completar e um clássico obrigatório na minha lista. Indo no hype de Spark Zero, eu acabo voltando ao meu melhor game de Dragon Ball. E que bom que eu parei nesse Budokai e não comprei o Spark Zero. Ele continua como me lembrava e dá de 10-0 em quase tudo relacionado à saga nos últimos 16 anos. Papers, Please é um game diferente e divertido. Essas mecânicas aplicadas no dia a dia, mas o background da família rende boas possibilidades com vários finaizinhos. Sempre tive a vontade de jogar e foi uma experiência super satisfatória. Peguei para dar uma zerada e progredir em mais alguns troféus de caçada. Depois de tantos anos, ele continua divertido e um ótimo game de conforto para poder ficar jogando ouvindo música. A qualidade, a ambientação, a dublagem e a cinemática aqui são fenomenais. E quem sabe nesse ano finalmente completo o 100% dele em mais uma plataforma. Depois de zerar tantos RPGs seguidos, eu precisava de um game bem simples e leve para dar aquela descontraída. E por que não um título em promoção na Steam? Pra minha surpresa, One-chan era um game que eu precisava. Não achei que terminaria, mas zerei rapidinho. E com certeza vou testar outros títulos da franquia. Mais uma pendência que eu consegui jogar. Completei as campanhas de personagens e, meus amigos, que personagem! Adorei o estilo de arte, como ele se conecta muito bem com as mecânicas de combate. Pra mim aqui é um capricho muito legal de se ver. Claro que o game ainda tem aquelas polêmicas, inclusive sobre supostamente mudar as estruturas de algo que foi investido pela comunidade, ignorando e seguindo novas políticas. Mas essa parte que rende até um vídeo separado no canal aqui. O que vocês acham? Stardew Valley, pra mim, é o melhor indie que eu já joguei. E antes do lançamento da atualização, eu decidi jogar em co-op, e lá se foram 110 horas do meu ano, em um game que não cansa de me entreter. Chuto que boa parte dessa energia de Stardew Valley tem, esse magnetismo de te segurar e ficar apaixonado, tudo isso se deve ao amor e à dedicação depositados aqui desde a origem. Esse game é fenomenal. Mais um jogo que eu tinha zerado, mas decidi voltar aqui em 2024. Amo jogos de sobrevivência e Frostpunk mete essas escolhas morais e políticas, fazendo eu ficar vidrado e focado no objetivo de sobreviver ao grande inverno. A 11-bit curte fazer esses games de sobrevivência, com uma pegada social forte. Vide o próprio Tales of Mine, que, enfim, é um jogo maravilhoso, e temos a continuação também de Frostpunk, que eu recebi e ficou na pendência ali de fim de ano. E me sinto uma das poucas pessoas que defendem a narrativa de que Kill la Kill é bom e que seu excesso de ecchi não é apenas pelo fanservice. Sério, essa obra tem muitas camadas, uma trilha sonora absurda e realmente eu considero um bom anime. Quando eu vi que o game estava na promo na Steam, na hora eu peguei e, poxa, pedi reembolso. O game tá todo quebrado no PC. Ele simplesmente não rodava. E isso é um problema comum com vários jogadores. E o problema está no meu PC? Bom, eu até cogitei isso, mas a partir do momento que eu rodei ele na emulação, no mesmo PC, a 4K 60 FPS, eu vi que o problema era com eles. Você pirateou, Vilger? Claro, eu queria jogar, dei o meu dinheiro a eles e não rodou. Eu não vou deixar de jogar por um erro deles, né? Mas e o game? Bom, pra quem gostou do anime, ele acrescenta umas camadas de história que são super interessantes de consumir. A parte do What If
dá um destaque muito legal a Satsuki, que já valeu a experiência do fã. Mas o estúdio Trigger, ele teve um dedo aqui. Então boa parte do material, principalmente a transformação original pro game, é fenomenal, seguindo perfeitamente a estética do anime, que poderia, enfim, estar facilmente lá também. Agora, em gameplay, a luta é boa e divertida. Poderes, personagens, que são legais de testar. Mas o fator replay aqui é zero. E como não performa legal no PC, fique no anime. Dê essa oportunidade e se gostar, dê um jeito de jogar, pois vale pelo que agrega. O Neptunian, Seiran Kagura, Ninja Wars. Que, caramba, só jogo de fanservice? Cara, esse aqui eu não vou nem defender. Recebi ele para uma análise e realmente essas franquias têm o seu tipo de público. E eu poderia até citar que possa existir bons jogos no meio, mas esse aqui ficou apenas no básico e nas fórmulas. Mas se tiver curioso, temos um vídeo completo aqui falando sobre ele. É só clicar no card. E galera, eu juro que eu vou parar com esses games supostamente duvidosos, mas esse aqui é um bom game de hordas, que mistura uma pegada roguelite, que fica super interessante e me segurou por um bom tempo. E pelo preço que eu peguei, valeu super a pena. Com isso, chegamos em 2024, o ano que rendeu ótimas experiências com jogos e algumas polêmicas também. Mas o que esse ano reservou de interessante para mim? Bom, podemos iniciar pelo Under Night, que tem uma roupagem mais simples e que acaba ficando atrás de muitos jogos atuais do mesmo estilo, mas ele se destaca muito em sua gameplay. Ela é realmente muito boa, trazendo uns detalhes interessantes, mas tudo isso já foi falado e registrado aqui no canal, pois temos um vídeo dele. Então, se quiserem uma boa dica e uma análise, está aqui. É só clicar no card. Enshrouded é um game que possui um mundo lindo, vasto, com aquele sistema de destruição de mapa, onde você muda a geografia do local. E para quem tá ligado, isso dá uma trabalheira de otimizar e colocar em game. Mesmo sendo aquele game contínuo, que você sempre vai voltando, sobrevivendo e testando novas builds, achei válido colocar nessa lista. E já que estamos falando de jogos contínuos, temos o V-Rising, que segue essa linha de sobrevivência, porém aqui em um universo gótico, onde controlamos vampiros, dominamos territórios e construímos o nosso castelo, nos protegendo assim dos raios solares e de outros inimigos. Claro que tem várias outras formas de se proteger. A gameplay aqui, na pegada Diablo, me chamou a atenção e me conquistou. E eu quero testar em breve a DLC de Castlevania, que foi perfeita para esse game. Nesse ano eu recebi um bocado de roguelites e games de horda para poder analisar e trazer aqui no canal. E aqui segue o padrão, um game de hordas com muita referência sci-fi, que tem até um vídeo dedicado no canal. Signy traz um gênero antigo repaginado, com um sistema de upgrade em uma escala de dificuldades que vai aumentando e ajuda muito o fator replay do jogo. Não é meu gênero favorito, mas me permitir jogar games diferentes estão me trazendo uma experiência muito legal ultimamente. E completar Signy foi uma delas. Agora, falando em experiência divertida, fico aqui refletindo muito sobre Outlaws e sobre ele ser uma experiência muito diferente para cada um que joga. No meu caso, eu não consigo odiar ou até achar ele ruim, sabe? Ele vacila muito em coisas básicas. E temos um vídeo meu sobre as primeiras impressões, e ficou muito atemporal, pois não mudou em quase nada, na minha opinião final. Então, se quiser, dá um confere. Preciso nem dizer que tá no card, né? Esse game entregou o que eu gostaria de ver em Star Wars. Só que ele para. Ele não tenta ousar e se mantém em uma fórmula cansada, e aqui mal aproveitada. Com um refino melhor e mais ousadia, que nessa parte acaba dependendo exclusivamente do que a Disney permite, esse game realmente poderia ser muito mais. Mas ao mesmo tempo, ele teve o seu brilho comigo. Vampire Hunters é aquele game que segue muito a vibe de algo contínuo, que trouxe aquela gameplay em hordas
que eu tanto curto para a primeira pessoa. E sério, essa mecânica de anexar armas de vários tipos no personagem é muito interessante, tanto em estética, tanto em gameplay, já que a gente já viu esse tipo de mecânica em outros lugares. Porém aqui, ainda assim, traz uma coisa interessante que me divertiu por umas boas horinhas. E antes de ir para os meus melhores de 2024, eu gostaria de deixar aqui uma menção honrosa a alguns jogos que eu joguei, mas estavam em demonstração e que podem sair nesse ano de 2025. E também um pouco sobre a expansão que eu completei, que finalizou o meu ciclo com The Expanse, da Telltale. Esse episódio bônus é bom e traz muito da política com algumas possibilidades de articulação, mas segue o mesmo erro do título principal. Poucos diálogos que realmente influenciam nos atos e uma gameplay cansativa. Mas aqui eu até relevei, porque a proposta da expansão já era uma outra pegada. E para o fã dos livros e da série, ela acaba se tornando obrigatória. As outras menções honrosas são games que eu joguei de demonstração e betas fechados, que possuem muito potencial, e eu espero que tenham um ótimo lançamento. Desde 2022 eu faço uma lista, o melhor do meu, e na sequência eu coloco o ano que eu estava. Essa minha lista contém o melhor que eu joguei no ano, e ela não tem restrições a datas. Claro que eu tenho algumas prioridades, como o meu primeiro contato, ou a primeira vez de fato que eu zerei, mas tirando esses pequenos detalhes, é tudo junto e misturado nessa lista. Então bora seguir para os meus melhores de 2024. The story of a strong woman. Sorry. Sent on an important mission. I forgot myself for a moment. Sorry, I didn't mean to. O que dizer de Índica? A sua estranheza, o humor, cenários que culturalmente não estamos habituados, misturados a uma estética que estamos bem contextualizados, que é a religião e a intolerância. A estranheza de Índica entrega uma experiência bem diferente de games habituais e me proporcionou um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano. Achou curioso e quer saber mais sobre? Tem um vídeo meu completo aqui no canal falando sobre o que eu achei e os desafios que os devs tiveram em sua fuga do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É só clicar no card e salvar para mais tarde. Depois de um ano cheio de games de sobrevivência em hordas, a Playside me surpreende com Kill Knight, que é fortemente influenciado pela crescente dos Horde Survivals e roguelites. Mas aqui tem uma arte puxada ao retrô. Enfrentamos criaturas em uma arena, que vai intercalando e com isso finalizamos a fase. O que me pegou aqui foi essa vibe frenética e as possibilidades de combos com variações de armas, e me rendeu umas boas horinhas. Só que ele não foi tão viciante quanto Balatro. Esse game já estava na minha lista, e depois da polêmica com a comunidade e questionamentos, achei que seria o momento perfeito para jogar, e realmente é muito bom. É um game redondo e completinho, e olhando ele assim em vídeo, parece que ele é confuso. Mas não, é bem intuitivo e simples. E foi tudo isso que fez esse indie se destacar em cima de AAA e vender pra caramba. Sinto que ele incomodou muito mais do que uma DLC concorrer ao GOT. Mas Balatro estar ali, pra mim, é compreensível e comercialmente fortalece muito o mercado de desenvolvedores pequenos. Poxa, só a galera indie para poder pensar em um roguelite de baralho e ter a moral para desenvolver e lançar. E eu adoro esse tipo de criatividade. É jogo do ano, Vilger? Não, passa bem longe, ao ponto de talvez nem ser indicado. Porém, para o que é o TGA, essa indicação é super aceitável. A galera do Dead Cells se juntou com a Ubisoft e lança um game de Prince of Persia. E mesmo em acesso antecipado, é jogão. Trilha sonora, arte, gameplay, que não se mantém apenas em seguir os detalhes e os caprichos do Dead Cells. Ele coloca mecânicas que se encaixam no cenário que estamos agora. E eu estou muito ansioso para poder jogar essa versão completa. Esse game traz toda aquela vibe nostálgica da Ubisoft, alguns anos atrás, com jogos muito fortes artisticamente e
narrativamente com muito peso. Aqui realmente é uma gameplay muito boa. Quando eu voltei a jogar esses estilos de jogos numa pegada visual novel, o meu primeiro contato foi com um jogo dessa trilogia. E obviamente ele teve muitas falhas e no final ele acabou sendo linear e com um final abrupto. Mas eu amei estar naquele universo. Eu amei os personagens e com certeza iria atrás da continuação. E Shadows mantém as qualidades e traz o principal detalhe que faltava, um foco narrativo com finais que realmente fazem mudanças significativas. O ponto alto aqui é a escrita, porque para mim ela me segurou muito mais do que no primeiro game. A Julia aqui é uma boa protagonista. Particularmente eu adorei ela e as conexões com os La Sombra, pois casou muito com a vibe investigativa do game. E todo aquele fanservice conectando personagens do primeiro jogo também, cara, adorei demais. Pra mim, esse game ele poderia ter mais algumas horas e ter finalizado toda essa saga de Nova York com um grande estilo, mas infelizmente ele tropeça. Super recomendo, caso seja o seu estilo de jogo. Quando falamos de Obsidian e RPGs, vem muita coisa boa na memória. Quando eu descobri que existia um game de 2016 que boa parte da comunidade não conhecia e que a própria empresa infelizmente o dropou, eu fiquei curioso. Nesse cenário, o mal venceu, e você é um dos subordinados com potencial de crescer em um conflito interno, manipulando, obrigando e lutando por mais poder. Caramba, que plot genial. Comprei e joguei. Nem estava na minha lista de RPGs desse ano, e com certeza atrasou o meu cronograma. Mas valeu a pena. Ao zerar, rendeu até um grande roteiro, no qual nem saiu no canal. Acontece. Tyranny é um game com vacilos pontuais, que se encontra em um universo interessante, personagens de potencial e uma gameplay muito dinâmica. Um ótimo modelo para se iniciar nesse gênero de RPGs que são mais táticos e isométricos. E possui uma tradução até que boa na internet. Então, se você não entende muito do inglês, você baixa ela, coloca ali e vai conseguir jogar de boa. Ele é bem mais rápido do que os outros mais conhecidos. Finalizei ele em 25 horinhas e foi uma experiência diferente do habitual. Vamos de game brasileiro na lista? Scarlet Tower definitivamente é viciante, de ficar horas passando pelos mapas. Eu tenho um carinho especial por esse título e até um vídeo abordando mais sobre esse gênero e sobre o game, que eu vou deixar no card aqui para vocês conferirem. Ok, depois de muitos anos, me dei a oportunidade de tentar com Zelda novamente. Sim, não sou um fã de Zelda, mesmo reconhecendo os pontos fodas da saga. Não vingou comigo. Mas a possibilidade de controlar a Zelda me chamou a atenção. E só a gameplay me deu aquela curiosidade de testar a mecânica. Joguei e me diverti bastante. Mas então, esse game fez eu me apaixonar pela franquia e ir atrás dos outros? Não. Mas ele aumenta o meu respeito pela saga e foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2024. Mostra como a Nintendo é consistente em entregar ótimos jogos, um grande selo de qualidade apenas ouvindo seu nome. Eu poderia te falar sobre como esse game é lindo e possui uma trilha sonora sensacional, mas o que me chamou a atenção foram os dois fatores de controlar a Zelda e, de fato, a sua criatividade de gameplay e as suas mecânicas, já que é um Pokémon ao pé da letra. Você pega vaso, você pega cadeira, você pega cama, criaturas, você pode jogar isso, juntar tudo, misturar com uma infinidade de possibilidades que, cara, você supera seu desafio de umas formas muito loucas e criativas. Ele não vai te impondo em nada, você só vai lembrando, conectando, juntando, como se fosse um grande quebra-cabeça e, cara, que incrível. Pra mim, isso é videogame ao extremo e valeu muito a minha experiência. Claro que tem alguns erros e o principal pra mim é a duração. Ele se passa demais. Em 12 horas de jogo, pra mim já tava num ritmo show pra finalizar e a gente conseguir entrar naquela reta final. Mas ainda assim, se você tiver a oportunidade, jogue, porque será algo diferenciado. E agora vamos para
um mais polêmico, um game que eu considero inferior a outros títulos da franquia, talvez empatado com o último lançamento, enfim, mesmo assim tá no meu top. Por mais que ele tenha esses problemas, até em games complicados a BioWare consegue chamar a minha atenção. Tirando Andromeda, aquilo pra mim nem existe. Dragon Age 2 tem muitos problemas e vocês sabem disso. Algumas coisas são quase no nível inacreditável. Conseguir sair do Origins, que é um dos melhores RPGs das últimas décadas, e entregar esse projeto aqui acaba sendo até triste. Mas se você começa a entender alguns fatores e aceita que realmente acabou sendo uma proposta diferente de jogo, uma visão diferente em um cenário caótico que foi estabelecido para a empresa naquela época, que trouxe muitos erros e partes esquecíveis, principalmente no terceiro ato e DLC, bom, se a gente começar a entender esses aspectos, o game acaba tendo o seu brilho. Eu acho o cenário dele incrível, com personagens que te seguram, protagonista muito divertido de acompanhar, que acaba criando um contraste com os defeitos. E com isso, me rendeu 38 horas de gameplay por dias seguidos. E se esse game realmente fosse só ruim, ele não me seguraria nesse nível. Digamos que ele acaba empatando, enfim, é um pouco complicado colocar na balança, mas quando eu falar o próximo game, você vai entender. I believe in all of us. Pera lá, The Veilguard é melhor que Dragon Age 2? Sim e não. Aqui temos um abismo entre eles comparado aos outros jogos da saga, o 1 e o Inquisition. Porém, aqui, entre The Veilguard e o 2, existe um equilíbrio em certos acertos e erros, e uma proporção que fica quase na mesma linha. Os cenários de ambos são maravilhosos, em sua forma de contar história. E por mais que a internet tenha se esforçado para pintar uma pauta muito escrachada de que The Veilguard não representa a obra, sim, The Veilguard é Dragon Age e respeita coisas que estão nos primórdios da concepção do Origins e descarta outras de forma tão ofensiva quanto o segundo game. Juntando isso, mas o fator que ambos os jogos estavam em cenários onde as empresas estavam posicionadas em desenvolvimentos complicados, afetadas por cronogramas e ideias complicadas, que sim, prejudicaram o projeto, você começa a entender um padrão aqui. Se fosse para criticar algo, eu não iria nessa imposição que muitos estão dizendo, ou até mesmo acreditam e mantêm sobre esse game. Não existem caminhos obrigatórios que te forçam a ser o que você não é. O erro não está nem aqui. O erro está na simplicidade que pautas importantes são apresentadas e decisões são tomadas. Em uma narrativa, se não existe um cenário, a gente cria um. Quando criamos, pelo menos, eu quero ver a devida profundidade que o tema merece. E se for colocar apenas pela polêmica ou para chamar novas pessoas ao game, bom, melhor nem colocar. Mas e aí? Quantos games já tentaram colocar uma ideia e ela ficou forçada ou não ocorreu como a gente gostaria? Te garanto que todos os lados já tentaram fazer isso e mesmo com esse erro, as obras podem ser muito bem aproveitadas, como é o caso desse jogo. É uma pena que aqui tenha sido bobinho, sem graça, desnecessário em alguns momentos. Mas ao mesmo tempo, boa parte acaba sendo opcional, que acaba entrando nesse contraste da crítica, porque você vê o pessoal criticando, se você vai de boa fé mesmo, querendo aproveitar o jogo, você não consegue encontrar esse padrão absurdo que boa parte fala. Sério mesmo, tipo assim, tantos anos de internet, vocês não conseguem procurar o verdadeiro foco da crítica ali no jogo? Só precisam generalizar para poder transformar isso em uma guerra cultural? É tenso, né? Só jogar o jogo, saiba o que você quer e siga o caminho que você deseja. Nesse caso, de verdade, eu acho que ambos os lados estão precisando de uma terapia. E olha que os jogos já servem para dar uma descontraída. Vem até aquela pergunta, você segue mais brigando ou jogando ultimamente? Voltando ao tema de comparação, onde o 2 errou e o The Veilguard acerta levemente, ao ponto que quase empatam em alguns momentos,
acaba sendo na gameplay. Sério, foram 73 horas absurdas, que talvez ela não seja para Dragon Age, mas ainda assim foi muito boa. Eu consigo ver ela adaptada e encaixada talvez no Mass Effect, quem sabe? Mas mesmo não sendo o que eu queria ou esperava, ela é muito boa mesmo, sabe? E é mais tática do que no 2. E é aí que ganha os pontinhos, onde realmente, enfim, né, no segundo jogo tacou o tático pra casa do cacete. O terceiro ato, o desenvolvimento dos Solas e o desfecho, que pra mim, eu não peguei aquele final realmente feliz, fiquei com algumas perdas e pra mim, sofrendo, mas ali foi muito mais crível, dramático. E realmente eu me senti jogando uma fantasia épica. Mesmo com os erros, é uma ótima jogatina. E eu fico triste, pois foi um dos jogos mais injustiçados do seu ano. Mas mesmo eu curtindo, errar há 10 anos atrás era uma coisa. Agora, erros assim, em uma franquia grande, bom, podem resultar em um dano permanente na saga. Em 2013, a única forma de consumir esse game foi pelo YouTube. E 11 anos depois, peguei o game pra jogar. E ele continua tão bom quanto me lembrava. E eu chuto que até melhora. A equipe pegou uma das melhores histórias em quadrinhos e colocou no padrão episódico, que casou muito. Graficamente, continua sendo um dos mais bonitos. Essa ambientação noir que mescla neon e umas cores mais frias e ao mesmo tempo fortes, com alto contraste. Cara, fenomenal. Pra mim é o melhor título da Telltale, disparado, e eu espero que a continuação seja tão boa quanto. How does the anger manifest itself? Até hoje eu não lembro mais ou menos o motivo de não completar esse game, mas o bom é que eu joguei novamente. Voltar a ter essa sensação da era de ouro da Ubisoft, onde jogos artísticos tinham uma riqueza incrível, não tem preço. Esse game é uma aula de história e desenvolvimento de personagens. Você se importa com cada um deles e como as suas histórias vão se encaixando. Aquele final me pegou de uma forma, gostei tanto que até fui para a continuação, e eu não deveria ter encostado nela. Dropei sem dó. Falando em abandonar jogos, esse ano foi impressionante, pois foram poucos abandonados. Fica aqui uma palhinha rápida do meu drop de 2024. Basim, Abneus Hawk. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Esse ano a Atlus deu um tapa na cara da comunidade, com o lançamento de um remake absurdo e uma nova IP, que para muitos é GOT. E sério, uma menção honrosa rápida aqui a Metaphor, que infelizmente não consegui jogar, mas eu completei a sua demo. E se o game for tão grandioso quanto, realmente é compreensível ele estar no top 1 de muitos aí. Tudo de bom que a estética do Persona 5 trouxe foi aplicado aqui, com a história absurda que esse terceiro game tem. Chuto que ele só não subiu mais nesse top, pois infelizmente eu não finalizei. Caraca, tô dando uma roubadinha aqui colocando jogos que eu não finalizei. Sim, mas poxa, 90 horas, eu só não finalizei, tá ligado? Mas tipo, tá no finalzinho ali, falta um pouquinho. E eu empaquei. Infelizmente eu não consegui me organizar muito bem com o tempo nesse ano de 2024. Mas só tá faltando a conclusão. E mesmo faltando ela, foi um dos melhores games que eu joguei nesse 2024. I'll remind you. Let's make sure this chapter of our lives ends on a happy note. E o último game de 2024 nessa lista. Tinha que ser esse. Pra mim, o meu GOT. Indiana Jones é uma obra-prima, como um game em todos os aspectos, e ainda nos traz uma nova aventura
realmente digna do personagem. Vejam meu vídeo dedicado sobre esse game, pois esse vídeo tá tão incrível quanto esse jogo. Heavy Rain, pra mim, sempre foi o game absoluto do gênero. Te prende do início ao fim, no mistério e na tensão, de a qualquer momento a gente poder perder os protagonistas por uma infinidade de erros. Você pode literalmente não descobrir o maior mistério do jogo por um erro feito na metade, no final. Isso daqui é muito absurdo. E depois de tantos anos, eu acabei desistindo que algum game poderia o superar nesse aspecto. Mas, ao jogar Detroit, eu pude mudar de opinião, pois ele evolui, te prende, choca e emociona, par a par ao Heavy Rain. E com muitas melhorias na parte de caminhos, de rotas, evolução, possibilidades. Você fica perdido olhando aquele mapa, aqueles caminhos. É absurdo. Esse game corrige os tropeços e a proposta que foi o Beyond Two Souls. E finalizo essa experiência muito mais do que satisfeito. Eu me sinto realmente realizado por ter completado Detroit. E agora entramos no nosso top 3. E realmente aqui só tem pedrada, na minha opinião. Quando eu joguei Bayonetta, eu só esperava uma gameplay com foco na sexualização, mais uma possibilidade de combos. E no final, quebrei a cara, pois se tornou um dos meus jogos favoritos. É um game tão completo que pra mim se tornou muito mais prazeroso em gameplay do que o próprio DMC. Polêmica, hein? Mas sério, Bayonetta é uma das personagens mais icônicas dos games. Que personalidade, carisma, e esse segundo game ele pega essa personagem incrível e coloca em um épico tão absurdo que, de verdade, muito obrigado Nintendo por ter mantido essa franquia viva. Joguem Bayonetta 2, de verdade, vocês não vão se arrepender. Eu pensei que demoraria a encontrar um game que trouxesse tantas camadas e profundidades em história, com uma infinidade de escolhas e possibilidades. Sim, o Baldur's Gate ele acaba sendo único e traz uma entrega diferenciada, mas Pathfinder não está atrás. E chuto-te dizer que ele é tão grandioso quanto. Sério, aqui não é para iniciantes e não pense que é pela dificuldade, mas sim porque ele é denso. Esse game é longo e até se passa, e esse para mim possa ter talvez um defeito. Com mais de 100 horas, você chega no último ato, e acredite se quiser, vai mais de 36 horinhas para poder finalizar. Sim, foram essas 36 horinhas que infelizmente eu não pude finalizar o game em 2024. Ó, o Vilger roubando de novo. Não, finalizei agora no comecinho de 2025 e me dei um desconto porque, poxa, faltou 30 horinhas porque eu não esperava que teria mais 30 horas em um jogo que eu tava com mais de 110 horas. Eu não conseguia parar de jogar. Uma história tão incrível e cheia de variações, situações e formas de agir que, sério, você vai se apaixonando. Você pega o segmento de mundo de jogos como Pillars of Eternity, os primeiros Baldur's Gate, Divinity, e aqui no Pathfinder é muito mais denso e ao mesmo tempo consegue ser muito mais intuitivo ao seguir o seu rumo de aventura. Você finaliza o primeiro ato do game seguindo um padrão épico de um bom game do gênero, e logo no segundo ato que você pisa, você é abarrotado de novas informações mecânicas que fazem um game virar outro do nada. E aí você fica mais um ato querendo reaprender estratégias, desenvolver, enquanto você ainda vai encaixando os detalhes do primeiro ato. E aí no terceiro ato, você é de novo entregue em uma onda de novas informações, um mapa interativo que vai mudando conforme você se movimenta. Você realmente vai se apaixonando por todos os detalhes, se apaixona pelos personagens e suas interações, que realmente são emocionantes e humoradas em equipe. A escrita aqui é poderosa demais. The choice is yours, Crusader. Mas antes de finalizar o vídeo com o meu top 1, o melhor game que eu joguei em 2024, pô, deixa o seu like aqui, meu querido. Voltamos depois de uma pausa aí de fim de ano
e eu gostaria muito do seu apoio para iniciarmos esse 2025 com tudo. Gostou desse meu top? Como foi o seu? Diga aí nos comentários. E antes de falar sobre o meu último game e o meu top 1, gostaria de fazer uma menção honrosa aqui sobre os games que acabaram ficando no meu backlog para esse ano. Games que eu não consegui encaixar, mas com certeza eu espero ter um tempinho para poder finalizar. To a realm beyond your own. Body of my mother. I'm a child with an animal. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn. And Jeanette. Jeanette got a body built for bedrooms. You can call me Fifi. What an interesting specimen. We can still win this war, Millen. This time, we're going to defeat Memorize. Kneel to me. The one who is waiting for you. Even if you do forget about us, I'll remind you. Let's make sure this chapter of our lives ends on a happy note. Meus queridos, o game que para muitos hoje em dia possui um combate horrível é o meu game de 2024. Origins para mim sempre foi um objeto de desejo, sempre estava na minha lista há anos e valeu muito a espera. Envelheceu como se fosse vinho, sabe? É muito bem feito. A empresa ela não soube apenas criar uma narrativa principal muito bem feita, mas também personagens incríveis, muito bem desenvolvidos com seus próprios núcleos, carismáticos. Sério, tudo isso em um lançamento de 2010. Realmente esse game, ele abriu as portas para jogos incríveis, ele influenciou muito. E, sério, caminhar aqui nesse jogo é muito bom. Você vê a interação dos personagens, interagindo, fofocando, brigando, as farpas, as curiosidades, intrigas. Aqui foi brincando mais de 40 horas satisfatórias com os meus companheiros, indo de mapa a mapa, de plot a plot. Parando para pensar, a Bioware tem um talento natural para poder criar uma gama gigantesca de personagens carismáticos, que te acompanham do início ao fim de sua jornada, nos entregando núcleos a serem muito bem explorados. Origins tem uma complexidade e uma importância tão absurda que eu ainda vou trazer o meu doc sobre esse game nesse ano. Sério, tô devendo ele, mas uma hora chega. Esse game não parou apenas aqui na finalização, porque ele me entregou umas boas horas depois de boas DLCs, que se aprofundaram muito em personagens, em uma parte do final com a Morrigan que faltou, e depois ainda entregando uma mística por trás das proles das trevas, que The Veilguard acabou meio que escalando um pouco comigo por causa dessa DLC do primeiro jogo. Se você ama RPG, com certeza deve passar por esse game. Gostou do vídeo? Do meu top? E como consequência uma indicação de jogos a vocês? Deixe nos comentários o que achou, diga os melhores jogos que você jogou em 2024 e não vai embora não, temos um vídeo pedrada, que é o meu especial de RPG, o Caos Livre Parasitivo, uma campanha de sobrevivência e terror que mestro todos os anos e trago para vocês aqui sonorizado. Então se puder dar essa oportunidade e assistir, eu serei grato demais. E se quiser ver uma análise de um jogo que para mim foi pedrada e é o meu jogo do ano de 2024, e aí adendo, jogo realmente GOT lançado em 2024, vai ter o vídeo aqui do Indiana Jones. E por que ele é? Bom, vai estar no vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.